Seja bem-vindo à nossa aula número 11 e agora Martinho Lutero vai entrar em cena e nós vamos começar a mostrar agora o desenrolar da Reforma Protestante. Veja só, se tem algum vídeo aí que você está achando meio moroso, pula, mas entende um pouco o contexto da história, pega os eventos principais, assiste a timeline, tá? Mas assim, não deixa de assistir os vídeos principais, senão você vai se perder. Os mapas, a timeline, para você entender os autores principais, John Wycliffe, Thomas Cromwell, Henrique VIII, Martinho Lutero, não deixa de pular esse. Nós falamos de James Hasby, nós falamos aqui de alguns outros, talvez reformadores que você não conheça, mas não pula todos os vídeos, senão você não vai conseguir entender a evolução da história, ok? Vamos lá para Martinho Lutero? Então nós estamos aqui na aula 11 e vamos falar, eu quero compartilhar com vocês, começa então a Reforma Protestante. Deixa eu contar primeiro uma história aqui. Martinho Lutero, ele estava a caminho, na verdade, do povoado de Stottenheim, ok? E aí, era um período de chuva, e caiu um raio, tá? Isso está relatado na Teologia da Reforma, na História da Reforma, na História do Cristianismo, em todos esses livros que eu mostrei para vocês na introdução desse vídeo. Cai um raio muito próximo dele, alguns falam que foi próximo do pé dele e tal. Ele tomou um tremendo susto, caiu no chão e começou a orar. Salva-me, salva-me. Ele orava, na verdade, a padroeira dos mineradores naquela época, para você ver como eles eram bem católicos. Então ele falava, salva-me, salva-me, e eu me tornarei um monge. E assim foi quando passou o episódio. O seu pai, então, fez ele cumprir a promessa e ele escreveu ele no monasterio e ele se tornou um monge agostiniano. Lá, então, ele se dedicou a jejuns intensos, uma grande jornada de estudos da palavra de Deus e agora com uma grande compreensão, deixa eu compartilhar com vocês, agora com grande compreensão das escrituras, ok? E aí ele começou a fazer as descobertas das indulgências da Igreja Católica. Foi em 1517, o dominicano João Tetzel, que pregou em boa parte da Alemanha a favor da campanha papal, eles estavam procurando o quê? Arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Falei isso aqui nos 2 vídeos atrás. Então eles faziam, na verdade, essa passagem, né, desses grandes homens pelos vilarejos, pelos países, para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano. Se você for lá em Roma, você vai ver isso daí, ok? Nesses sermões, Tetzel dizia que concederia aos doadores de contribuições uma indulgência eficaz até mesmo após a sua morte, sendo assim capaz de livrar as almas do purgatório. Então ainda tinha o contexto do purgatório, e uma vez que sua alma está presa lá, quando você paga uma indulgência, ou seja, um valor por aquilo, você tira uma alma do purgatório. Assim que a moeda no cofre caía, dizia na sua propaganda, a alma no obrigatório sai, ou do purgatório sai. Olha só, o que acontece, Wilber, é que eles diziam o seguinte, tá? Eu vou traduzir isso porque estava meio que em latim. Então ficava assim, o tilintar de uma moeda é uma alma que é expulsa do purgatório. Uma vez que você pegava uma moeda e soltava no cofre papal, essa moeda caía lá. Quando tilintava, se ela tilintava 2 vezes, saía 2 almas do purgatório. Se ela tilintava 3 vezes, saíam 3 almas do purgatório. E assim eles utilizavam isso para fazer uma campanha. E Lutero começou a se tornar bastante arredio com esse tipo de coisa, principalmente porque ele vai ler nas escrituras e ele encontra que a justificação é somente pela fé, não é por obras de homens, nem nenhum preço nós podemos pagar exatamente para que isso aconteça. E foi assim então que ele faz as suas 95 proposições, chamadas 95 teses, e em 1517 ele vai lá e fixa no castelo de Wittenberg. Essas teses, descritas como indulgências, não podem remover a culpa que elas induzem ao doador falsa sensação de segurança. Esse foi o grande estopim, na verdade, da reforma ali em 1517, né, Wilber? Exato. Então, o que acontece? Tudo estava culminando, né? Como a gente já falou de diversos pensadores, de diversos mártires, e tudo estava culminando para o quê? Um estopim, alguém que iria fazer essa ruptura por completo com a Igreja Católica. Essa ruptura ainda não era feita. A gente tinha vários descontentamentos, a gente tinha ali um fluxo de ideias contra a Igreja Católica, mas aí com Lutero que acontece esse estopim, essa ruptura, essa divisão dentro do cristianismo ocidental, né? E o interessante que o Max estava falando sobre a justificação pela fé de Lutero, e ele começou com essa ideia, com essa proposta, através das suas interpretações bíblicas, especialmente da carta de Romanos, né? E aí ele entendeu que a salvação não poderia ser alcançada por méritos humanos, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Maravilha. Compartilhando com vocês, nós vamos chegar aqui, ó, já
nessa planilha aqui, e ela é muito importante para a gente entender a visão que Lutero tinha, tá? Lutero também defendeu somente 2 sacramentos dos 7 impostos pela Igreja Católica, sendo eles o batismo e a ceia do Senhor. Olha os sacramentos que eram exigidos pela Igreja Católica: batismo, confirmação, que era crisma, eucaristia, que era Santa Comunhão, penitência, que era confissão, unção dos enfermos, que era extrema unção, e a ordem, ordenação clerical e matrimônio. Ou seja, basicamente, Lutero está dizendo que só existia 2, que era o batismo e a ceia do Senhor, que foi o que Jesus falou: fazer isso em memória de mim, aquele que for batizado será salvo. Isso são ordenanças, ok? Esses são sacramentos que Jesus deixou para mim, os sacros santos, ou seja, precisamos cumprir essas ordens. Nos reunimos em nome do Senhor, ceiarmos em nome do Senhor, ou seja, estar em comunhão não é basicamente tomar só o cálice ali e comer o pão, é estar na presença dos irmãos em comunhão, ok? Então Deus nos chama para uma família de muitos irmãos. E também o batismo, que é o sepultamento do velho homem e nascimento do novo. A Igreja Católica tinha 7 e Lutero faz esse embate aí. Vamos lá. Agora, Lutero, na verdade, ele tem uns embates com Agostinho de Hipona. Quem já ouviu falar em Agostinho de Hipona sabe do que nós vamos falar aqui. Então, Agostinho tinha uma visão diferente e aqui eu quero mostrar para vocês o resumo da visão de Lutero com a visão de Agostinho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, pronto. Então, assim, ó, no modelo católico, eles adotavam a visão de Agostinho de Hipona, que foi o primeiro padre aí dos primeiros séculos. Visão de Agostinho: os seguidores fiéis tornam-se justos na peregrinação espiritual, ou seja, você vai ser justificado pelo seu caminho na fé com Deus. A visão de Lutero sobre a justiça era diferente: os cristãos são declarados justos e somente então podem progredir e tornar-se mais santos. Ou seja, quem justifica você é Deus, não é a sua caminhada, não é a obra da sua mão. Então, na verdade, você já é declarado justo e aí sim você pode progredir em santidade. Olha só o que o modelo católico falava, que era a visão de Agostinho: a justiça é adquirida em um processo. Olha só o que Lutero fala: a justiça é recebida em um ato. Foi o tetelestai que Cristo consumou na cruz do Calvário. Foi um ato de Cristo, não é nenhum ato nosso. E já Agostinho falava que não, é um processo. Você vai ser salvo mediante o seu processo de santificação, de indulgência, não era nada disso. Nós sabemos, igual a Epístola de Romanos, Hebreus, Efésios, que a justificação é recebida em um ato. A justiça é transmitida, Agostinho falava. Já o modelo protestante, a justiça é imputada. Então, nós não recebemos a justiça de Cristo. Não, Cristo nos imputou, ele colocou em nós a sua justiça, nos vestiu com vestes de santidade, porque nós fomos tornados justos. A justiça é um estado interno infundido ou implantado. E aí, Lutero já embate isso, olha: a justiça é externa ao cristão, ou seja, não depende de mim, é algo que é advindo do próprio Deus, não vem de dentro para fora e não é de mim, não é obras de homem para que ninguém se glorie. Justificação e santificação são uma única unidade. Já Lutero diz que justificação e santificação são radicalmente diferenciadas. Ô Hilber, você concorda com isso? Justificação e santificação, essa visão de Lutero, essa planilha que nós montamos aqui, realmente é água e vinho, não tem nada a ver uma coisa com outra, né, ô Hilber? Então, e Lutero também, é interessante que um dos pontos também que a gente não falou, mas que é fundamental, que a Igreja Católica, ela não permitia o acesso à Bíblia a todas as pessoas. Aí Lutero, ele tem uma prática chamada sacerdócio universal, que é o quê? Todas as pessoas podem se achegar a Deus interpretando a Bíblia. Para a Igreja Católica é do quê? Todas as pessoas só podem se achegar a Deus através de um membro eclesiástico que vai interpretar a passagem para ela. E então, como o Max falou, é água e óleo, bem água e óleo mesmo. Tem pontos de rupturas ali bem fortes, que não tem como conciliar dentro de uma doutrina. E desses 5 pontos aqui, né, cada um, essa dicotomia é bem abrangente, o sentido, por exemplo, da justificação. Enquanto Agostinho vê como uma unidade, né, Lutero ele vê como coisas separadas. E isso é bem interessante, isso vai levar a diversos debates, principalmente na academia atual. É um debate muito atual que tem hoje. Se a justificação e a salvação elas são separadas, a santificação são separadas, ou se elas são uma unidade, tá? E esse é um assunto que é muito interessante, muito debatido hoje em dia. Legal. Ô, Hilber, nós vamos falar sobre a dieta de Worms e já vamos caminhar para o final desse tópico aqui, ok? Lutero, na verdade, ele foi convidado a participar pelo Carlos V, né?
o rei ali, Carlos V, a dar explicação dos seus ensinamentos na dieta de Worms. Dieta era para emagrecer naquela época, ou essa palavra é um anacronismo que foi perdendo o sentido na semântica ao longo dos séculos, Hilber? É o que vai acontecendo, né? A gente entende que as palavras, elas não são estáticas. Então, os conceitos das palavras vão mudando de acordo com a sociedade, com o tempo, com a cultura, com a economia, com a política, elas vão mudando. Então, dieta de Worms aqui nada mais é do que uma dieta imperial, e dieta imperial seria uma assembleia, um concílio, uma organização. E então, essa dieta de Worms é nada mais que uma assembleia nesse lugar chamado Worms, que é lá no Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a atual Alemanha. Tá bom? Então não quer dizer uma dieta, mas quer dizer uma assembleia. Tá, e eu falei errado, anacronismo é de tempo, tá? É diacronismo quando a palavra... deixa eu ver se eu tenho um livro aqui que é interpretação, erros de interpretação do D.A. Carson, né? Não vou achar agora porque tem tanto livro aqui, eu queria mostrar para vocês a capa, chama-se Erros de Interpretação de D.A. Carson. Na verdade, o maior mestre hoje PhD em teologia e interpretação bíblica é o Carson. Nós temos aqui um manual Vida Nova do Carson, né? Os comentários bíblicos do Carson, que é incrível também. E ele vai falar sobre semântica, anacronismo, diacronismo e tal. Diacronismo é isso, tá? A palavra dieta significava uma reunião, uma assembleia para discutir um tema, e hoje dieta se tornou o quê, Hilber? Quando a gente tenta emagrecer. Exatamente. Então, tá. Ou uma reeducação alimentar, algo assim. É uma reeducação, exatamente. Então, assim, a palavra vai mudando de acordo com a cultura, local, espécie, assim vai. Como manga de camiseta e manga que é uma fruta, ok? Então, essa palavra dieta de Worms, ela tem uma dupla versão aí para nós aqui no contexto em português. Vamos lá, como previsto, Lutero se manteve firme nas suas posições lá na dieta de Worms, tá? Então, o imperador declarou Lutero como um fora da lei, e na verdade ele já tinha sido excomungado da Igreja Católica. O que aconteceu? Um príncipe lá da Saxônia, o Duque Frederico, ele ofereceu refúgio no seu castelo em Wartburg, e aí então Lutero foi protegido por Deus, porque Deus tinha uma obra de Lutero. Lembra que quando Jan Hus morre, ele fala, hoje vocês vão queimar um ganso magro na fogueira, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne, e esse vocês não vão poder parar. Imagina se Lutero morre aqui, Hilbert, toda aquela profecia que Deus utilizou a boca de Hus teria sido cancelada. Mas Deus então utiliza aqui o príncipe da Saxônia para guardar em seu castelo, lá em Wartburg, Martinho Lutero. Muitos dos outros reformadores mais radicais que Lutero se levantaram contra a Roma sobre a condenação de Lutero. As influências de Lutero foram duradouras. Lutero tornou-se uma religião oficial. Os luteranos tornou-se uma religião oficial em grandes porções do império. A grande contribuição de Lutero não foi política, mas religiosa, abordando 4 preocupações aos católicos. Lembra aí da Igreja Luterana, Hilber? Nós temos hoje a Igreja Luterana, graças à visão de Lutero, ok? Então, olha só, Lutero foi aquele cisne branco que John Hus, quando foi ser queimado na fogueira, ele disse. Então, Lutero foi um grande e principal reformador que marcou aí, na verdade, um grande estopim da reforma. Olha só esses 4 pontos que ele batia de frente com a Igreja Católica. Como a pessoa é salva? Lutero respondeu, não pelas obras, mas somente pela fé. Onde resiste a autoridade religiosa, que era lá no Papa, nos clérigos, né, em Roma e tal. Lutero responde, não na instituição visível chamada Igreja Romana, mas na palavra de Deus encontrada na Bíblia. Olha como ele está democratizando as escrituras para nós. O que é igreja? Ele respondeu, toda a comunidade de cristãos, pois todos são sacerdotes do Rei Altíssimo, de Deus, né? É um reino de sacerdotes, que está lá em Apocalipse 1,6. Então, olha o que Lutero está dizendo, igreja não é você, viu, irmão? Igreja é toda a comunidade. Quando estamos reunidos, somos um corpo místico que nos tornamos a igreja de Cristo. Olha só, qual é a essência da vida cristã? Ele respondeu, servir a Deus em qualquer chamado útil, seja ordenado ou leigo. Até hoje, quando falamos de protestantismo, essas verdades ecoam entre nossas falas. Por que eu fico emocionado com essa questão de Lutero sendo um dos principais reformadores? Porque esses homens deram a vida, deram sangue, para que hoje a gente pudesse pegar a nossa Bíblia, ler, e aí eu estava conversando com um amigo hoje, falar, poucas são as pessoas que leem a Bíblia diariamente, poucas são as pessoas que estudam a Bíblia diariamente, e se você chegou até aqui, é porque você é um guerreiro de estudo. Eu quero encorajar você a ficar até o final. Nós estamos bem próximos, já passamos da metade do nosso curso, e eu quero encorajar você a ficar até o final desse estudo, para que você conheça um panorama geral da reforma, e você conheça melhor a história dos mártires, né, para que a gente tenha essa liberdade religiosa que nós temos hoje. Amém? Eu espero você na próxima aula. Deus abençoe você e vamos lá para a próxima.